Vamos lá, então. Estamos gravando. Boa noite. Como vocês já devem ter acompanhado, conforme eu fiz na semana passada, assim que nós concluirmos os nossos 2 momentos de aula, eu já vou subir os vídeos, tá bom? Então, hoje ainda, caso eu queira avisar os seus colegas, os vídeos eles já estarão postados lá no YouTube. Bom, nós estamos tratando. Está chegando gente aqui. Nós estamos revisando teoria da ação. Até eu quero aproveitar para fazer um esclarecimento, né? O plano de ensino, que também já foi postado lá no grupo, no Moodle, e também compartilhado com vocês, havia uma formativa agendada na semana passada, e ela não aconteceu. E o André me perguntou sobre essas questões formativas, e eu comentei com ele que, como a gente não tinha feito na semana passada, eu transferiria para essa semana, mas o avisaria para que ele pudesse avisá-los. Mas o que aconteceu? Quando o professor Paulo mandou uma mensagem comentando sobre o evento de amanhã, onde nós não teremos aula, eu falei, bom, a gente já está atrasando o início por conta dessa revisão. E já vai perder a aula de amanhã. Teve também, algumas semanas atrás, também uma situação de palestra, né, em que nós perdemos um dia de aula. Então, nós teremos a formativa de setembro, tá? Em setembro nós faremos a formativa. Não vou perder horário de aula, além desses que nós já estamos perdendo, para aplicar uma atividade, porque nós temos um conteúdo para cumprir, né? Então, mesmo nessa proposta online, o meu compromisso com vocês é passar matéria, é de fato passar conteúdo. E isso vai ser passado. Tá bom? Então, vamos lá. Nós terminamos a nossa conversa na semana passada tratando do último elemento da ação. Nós estávamos falando sobre pedidos. Estávamos conversando já sobre pedidos. E aí nós fechamos aqui, nessa parte do material, onde você tem a informação de que o pedido ele tem que ser certo, determinado e coerente. E eu me recordo que na semana passada eu concluí a nossa fala explicando o que é ser certo, o que é ser determinado e o que é ser coerente, né? Que a certeza diz respeito à natureza do objeto que se busca, a determinação está atrelada à quantidade daquilo que se deseja e a coerência é no sentido de que tudo aquilo que eu estou contando, que eu estou falando ao longo da minha ao longo do meu processo, né, ao longo da minha petição, ele precisa resultar de maneira lógica no meu pedido. Não tem cabimento eu ter um processo em que eu conto uma história que caminha num determinado sentido e peço outra coisa ao final. Eu me lembro que eu até exemplifiquei aos senhores casos em que a parte usa todo o seu tempo na petição inicial para falar sobre dano material e perde dano moral ao final, ou vice-versa, usa todo o seu tempo dedicado ao dano moral e lá ao final da peça perde dano material. O pedido precisa ser uma consequência lógica de tudo aquilo que foi argumentado, de tudo aquilo que foi trazido ao longo da petição, tá? Por meio do processo. Bom, falamos sobre essas identificações em relação ao pedido. Parece que tem algumas pessoas com um pouco de dificuldade para entrar. Não sei como é que está a internet aí. Teve um dia, esses tempos, que a internet estava bem complicada. Mas, mas vamos lá, vamos dentro daquilo que é possível. De qualquer forma, vai estar disponibilizado lá. Jovens, da mesma maneira como é possível termos mais de um autor ou mais de um réu em um mesmo processo, e isso é muito tranquilo, também é perfeitamente possível nós termos mais de um pedido em uma mesma ação. Nós não precisamos ter uma ação para cada. Nós podemos ter vários pedidos ali dispostos, apresentados em uma mesma ação. Isso a gente vai chamar de cumulação de pedidos. Cumular pedidos é uma demanda com vários pedidos. Então, nós estamos falando de
pluralidade de pedidos. E aí nós temos essa premissa de que pode o autor acumular pedidos na petição inicial. O réu pode acumular pedidos? Pode também. É facultado ao réu apresentar uma acumulação de pedidos na defesa dos seus interesses, na defesa daquilo que ele está buscando, não tem problema nenhum. O que a gente precisa entender é, se eu tenho mais de um pedido em uma única ação, eu tenho a chamada acumulação de pedidos. E essa acumulação, ela pode acontecer de 3 maneiras. Então, nós temos que conversar agora um pouco sobre essas 3 categorias de acumulação, esses 3 tipos de acumulação. E isso você vai observar mais para frente, jovens, que quando a gente estiver falando sobre recursos, e eu já coloquei um material que está com a data da aula de amanhã. Quando eu coloquei o material, eu não sabia que ia ter esse evento amanhã, né? Que ele já é essa primeira parte sobre recursos que nós efetivamente precisamos enfrentar. Primeira espécie de acumulação de pedidos que nós temos é a chamada acumulação simples. Então, quando eu tenho vários pedidos em uma mesma ação, essa acumulação, ou seja, essa pluralidade de pedidos, ela pode ser, na primeira classificação, simples. Acumulação simples. Sobre isso, nós temos a previsão do artigo 327, que vai dizer o seguinte: é lícita, ou seja, é permitida a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Quando a gente percebe o caput do artigo 327, é possível observarmos que ele trata de acumulação de pedidos, seja ela qual for, o que ele nos indica que é possível, é permitido a junção de vários pedidos em um mesmo processo, sem nenhuma dificuldade. Agora, quando que eu vou chamar essa acumulação, essa multiplicidade de pedidos, de acumulação simples? Jovens, acumulação simples, ela acontece quando eu tenho vários pedidos e eles são independentes entre si. Tá? Então, você não vai ter no seu material, com as palavras que eu estou usando agora, estou tentando deixar mais didático e simples possível, mas a gente vai falar de acumulação simples diante de uma pluralidade de pedidos que sejam independentes, que sejam autônomos entre si. Então, é importante você ter essas anotações. Vou colocar aqui no chat. Acumulação simples ocorre quando se tem 2 ou mais pedidos em uma mesma ação, sendo eles autônomos e independentes entre si. Então, se eu tenho vários pedidos e esses pedidos eles são independentes e autônomos entre si, nós estamos diante de uma acumulação simples. Pessoal, é muito importante nós tomarmos um cuidado. Poxa, professor, como que eu sei se existe independência e autonomia entre esses pedidos? Como identificar isso? Simples. Pensa assim, o juiz, ao analisar esse pedido, ele pode conceder um e não conceder o outro, conceder os dois, conceder nenhum. Ele tem liberdade para analisar isoladamente cada pedido, porque um não tem necessariamente vinculação com o outro. Isso é possível. Se for, você está diante de uma acumulação simples. Eu coloquei aqui como exemplo um pedido de condenação em dano material e dano moral. Você, acho que você está vendo responsabilidade civil, e quando você estuda responsabilidade civil, vai chegar um momento que você vai estudar os tipos de danos,
certo? E aí tem lá dano material, dano moral, dano estético, dano existencial, dano pela perda de uma chance, enfim, várias categorias de dano. Dano material, ele é demonstrado por aquilo que a pessoa efetivamente perdeu, né, o prejuízo concreto, e também aquilo que ela deixou de ganhar. Isso é o dano material. Isso vai compor o dano material. Então, se eu trabalho como mototaxista e eu sofro um acidente e a minha moto fica lá 2 semanas no conserto, qual é o meu dano material? É o valor do conserto, aquilo que eu objetivamente perdi, além disso, o que eu deixei de lucrar. Se eu trabalho com isso, eu fiquei 2 semanas com a moto parada, consequentemente eu não fiz minhas corridas e não ganhei. Então eu faço uma conta, né, faço uma estimativa daquilo que eu ganharia nessas 2 semanas e posso cobrar o valor que eu deixei de ganhar nessas 2 semanas. Tudo isso vai compor o dano material. E eu tenho também o dano moral. E o que é dano moral? De uma maneira muito objetiva, pessoal, dano moral é violação a direito da personalidade. Você estudou direito da personalidade logo no início do curso, no primeiro semestre que você teve direito civil. E lá você estudou, quando estudou pessoas, personalidade, você estudou direitos da personalidade. Para a doutrina majoritária, ocorre dano moral quando houver violação a direito personalíssimo, violação a direito da personalidade. E aí? A questão é a seguinte: se eu sofro um acidente, eu posso, diante de um acidente, ingressar com uma ação indenizatória contra o causador do acidente e pedir que o juiz condene o réu ao pagamento de dano material e de dano moral. As duas coisas. É perfeitamente possível que isso aconteça, que o réu seja condenado a pagar essas situações. Mas também, quando a gente analisa esses dois pedidos, esses pedidos plurais, nós observamos que eles são pedidos independentes, porque o juiz pode analisar esse caso e falar: olha, dano material você tem direito, porque de fato houve um prejuízo, mas dano moral não. Todo mundo que dirige está suscetível a sofrer um acidente. E isso não pode gerar dano moral, porque se você se sentiu fragilizado emocionalmente por conta de um acidente, você não deveria nem dirigir. Porque o ato de dirigir faz com que você esteja sob risco iminente de sofrer um acidente, faz parte, né? É claro que existem acidentes e acidentes, é óbvio, mas é uma argumentação possível. Então, nesse caso, o juiz poderia condenar o réu ao dano material e não ao dano moral. Ah, mas ele poderia entender que tem dano moral? Poderia. E ele condenaria em dano material e dano moral. O que você tem que entender é que esses pedidos, um não depende do outro para ser acolhido. Um não depende do outro para ser concedido ou negado. São pedidos independentes. Isso é acumulação simples, quando eu tenho dois ou mais pedidos, sendo eles autônomos ou independentes entre si. O segundo tipo de acumulação, e aqui é bem importante que você continue aí prestando atenção, é a chamada acumulação sucessiva. Tá? Segundo tipo de acumulação é a chamada cumulação sucessiva. Acumulação sucessiva, vamos anotar. Ocorre quando se tem dois ou mais pedidos, deseja-se todos eles, mas a análise do segundo depende necessariamente da concessão do primeiro. Cumulação sucessiva também pode ser chamado de pedido em ordem sucessiva. O que é isso? Na acumulação sucessiva, pessoal, eu tenho lá vários pedidos, porque senão não seria acumulação. Mas o foco aqui é que existe uma vinculação entre os pedidos. E o juiz só analisará o segundo pedido se ele concedeu o primeiro. Porque se ele negar o primeiro pedido, não tem como ele continuar analisando.
Isso mata a análise dos demais. No primeiro momento, talvez numa perspectiva teórica, isso possa parecer um pouco difícil, mas é muito simples. Pensa comigo uma ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos. Isso é acumulação de pedidos. Eu tenho 2 pedidos: investigação de paternidade e alimentos. Então, exemplo, né? A investigação de paternidade e alimentos. Quando o juiz for julgar esse processo, qual é o pedido primeiro? A investigação e o reconhecimento de paternidade. Porque só se o cara for reconhecido como pai que será fixado alimentos definitivos para ele pagar. Pode até ser pago ali durante um tempo, na pendência do processo, alimentos em caráter liminar, né, em caráter de urgência, porque a criança precisa comer, precisa ter ali algum tipo de auxílio. Mas, de maneira definitiva, o juiz só vai condenar o pai a pagar a pensão alimentícia se for provado que ele é o pai. Porque se aparecer lá na investigação de paternidade, investigação e reconhecimento de paternidade, o exame volta negativo, o não reconhecimento da paternidade vai prejudicar a análise de alimentos, porque não dá para ele falar, não, você não é pai, mas então paga alimentos. As coisas não funcionam assim. Então, via de regra, para ser determinado que alguém pague alimentos, essa pessoa precisa ter algum tipo de vínculo reconhecido. Nesse nosso exemplo, primeiro se reconhece a paternidade, para depois se reconhecer o dever de pagar alimentos. Uma coisa depende da outra. Por que eu falei em regra? Porque nós estamos observando, ao longo do tempo, né, ao longo dos anos, uma crescente onda de fixação de alimentos por meio de um novo instituto chamado paternidade socioafetiva. Então, hoje, o cara pode não ser pai biologicamente falando, mas se ele conviveu com a mãe, sabendo que não era pai biológico, mas criou a criança como se fosse dele e desenvolveu vínculo com essa criança e depois ele se divorcia dessa esposa, ou se separa, não teve casamento, enfim, é possível que essa criança peça pensão alimentícia a esse pai afetivo. Durante um tempo, quando eu estudava na graduação, isso era impossível, impensado. Hoje, isso é bem comum, tá? Mas, em regra, primeiro se reconhece a paternidade e depois vai ser determinado o dever de pagar alimentos. Mesmo no caso da paternidade afetiva, pessoal, primeiro se reconhece a paternidade, ainda que seja meramente afetiva, para depois se estabelecer o dever de pagar pensão, tá? Lembrando sempre que os alimentos eles não são repetíveis e que isso significa paguei alimento errado, paguei alimento para uma criança que não é meu filho. Posso pedir para a mãe me devolver esse valor que eu paguei? Não, não posso. A não ser que eu consiga demonstrar que eu fui deliberadamente enganado, que a mãe o tempo todo sabia que eu não era pai e ela se aproveitou da minha situação, da minha inocência, para me fazer pagar. Se eu conseguir provar isso, ok, eu consigo uma indenização. Do contrário, eu não vou receber um centavo de volta. Tá? Então, aqui, voltando, na acumulação sucessiva, eu tenho 2 ou mais pedidos. Nesses 2 ou mais pedidos, eu quero todos, só que para o juiz analisar o segundo, obrigatoriamente ele tem que acolher o primeiro, porque se ele não acolher o primeiro, não tem como ele continuar a análise. O Wellington está perguntando, a criança precisa estar registrada no nome do pai afetivo? Não, Wellington. Não que não possa estar, tá? Mas mesmo diante da ausência de registro, é possível o reconhecimento da paternidade afetiva e gerando todas as consequências possíveis, né? Claro que se ela tiver registrada em nome do pai afetivo, aí que não vai ter discussão mesmo, o cara vai ter que pagar deliberadamente. Agora, não está registrada no nome do pai afetivo. E aí, posso tentar esse reconhecimento de paternidade afetiva
judicialmente e, após isso, condenação em alimentos. Tá? Essa situação da paternidade afetiva, ela acaba sendo bastante curiosa. Semana passada eu encontrei uma ex-aluna, estava numa assembleia de uma associação que está rompendo, e essa aluna, na época da faculdade, já era casada, mas ela tem um filho que não é oriundo do casamento atual dela. E aí ela comentou comigo que o seu marido fez uma adoção voluntária em relação ao filho de agora, então, de maneira afetiva. Então, hoje, no registro do filho, constam 2 pais, o pai biológico e também esse pai que tem criado essa criança. Mas isso vai gerar uma confusão na cabeça da criança. Não sei. Ninguém sabe. Isso é muito recente para a gente saber alguma coisa. As crianças que têm lá uma mãe, 2 pais na certidão ainda não cresceram para a gente saber se isso gera ou não algum efeito. Acho que não. Acho que tem coisa muito mais chocante na vida do que você imaginar que você tem 2 heranças para receber. Porque existe uma questão prática em torno disso. No âmbito do direito sucessório, esse menino vai receber patrimônio do pai biológico e do pai afetivo. Olha que maravilha! Quisera eu ter uns 5 pais afetivos. Então, não sei até que ponto isso pode gerar algum tipo de trauma ou não em torno daquela criança. Enfim, mas é uma coisa atual. Entendeu, Wellington? Vamos seguir. Por fim, última classificação que nós temos em torno da acumulação de pedidos é a acumulação alternativa. Vamos de novo para anotar a anotação aqui. Acumulação alternativa. Ocorre quando se formulam 2 ou mais pedidos, mas não se busca todos. A parte quer mas ela apresenta opções ao julgador. Jovens, na acumulação alternativa, como o próprio nome diz, nós temos aqui uma alternativa mesmo. Nós temos aqui uma possibilidade de escolha. E o que vai acontecer? A parte, ela apresenta vários pedidos. Pelo menos 2. Só que ela quer ela não quer todos. O que ela faz é colocar ali opções para o julgador, caso o juiz não dê o primeiro, aquele principal. Ela vai indicar o que ela quer, efetivamente o que ela está buscando, mas depois ela vai escrever: caso Vossa Excelência entenda não ser possível tal coisa, pede-se que se condene o réu a fazer isso, sabe? Então, eu vou dando opções, eu dou alternativas para o magistrado. Então, imagine, jovem, que você vendeu seu carro para uma pessoa que você anunciou seu carro no OLX, apareceu lá um indivíduo interessado, essa pessoa veio até a sua casa, vocês firmaram um contrato de compra e venda de veículo, porque ele não tinha o valor à vista. Nessa conversa, nessa palhaçada toda, o cara leva o seu carro, te paga uma quantia e depois vai vencendo as parcelas, ele não te paga mais. E ele se torna inadimplente. Aí você ingressa com uma ação de rescisão do contrato de compra e venda e pede o carro de volta. Pede para o juiz mandar o oficial de justiça com força policial na casa do devedor para pegar o carro e entregar o carro para você. Isso pode ser feito? Perfeitamente. Isso pode ser feito, sem nenhuma dificuldade. Só que você sabe também que quando a gente está tratando de bem móvel, como é o caso de um carro, a coisa mais fácil do mundo é o cara ter destruído o carro, ou até mesmo ter vendido, passado para frente, e às vezes não vai ser tão simples assim encontrar o veículo. E aí você diz o seguinte: pede-se que Vossa Excelência condene o réu a me entregar o veículo, desde que esteja nas condições em que eu lhe passei. Não sendo isso possível, pede-se que Vossa Excelência condene o réu a me pagar
o valor equivalente ao bem, aplicando a multa do contrato, enfim, percebe? Não tem como o juiz me dar as duas coisas, não tem o menor cabimento ele me dar o carro e condenar o cara a me devolver o dinheiro. Isso é enriquecimento ilícito. Ele vai me dar uma coisa, mas eu coloco ali opções para que o juiz faça essa escolha. Então, essa, na verdade, na acumulação alternativa, a grande diferença da alternativa para as anteriores é que na acumulação alternativa eu quero uma coisa só. Eu só faço vários pedidos como alternativa mesmo, como opção, como possibilidade, mas eu só quero um. Na acumulação simples e na acumulação sucessiva, eu quero tudo. Não quero um só, eu quero tudo. Só que na simples, são pedidos independentes, analisados de maneira isolada, e na sucessiva, a análise é feita em ordem sucessiva. Primeiro se analisa o pedido inicial, e se ele for concedido, aí eu dou sequência à análise dos demais pedidos. Certo? Em relação à classificação da acumulação de pedidos, alguma dúvida? Caso não tenha, nós vamos dar sequência. Tudo certo até aqui? Responde eu, criatura. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida? Próximo tópico que nós temos em torno da aula, agradeço o Robson, a modificação da causa de pedido e do pedido. Bom, quando a parte, o autor, ingressa com uma ação, você já sabe que essa ação ela tem causa de pedir e pedido, e nós já vimos o que é isso. Como que acontece a modificação dessa causa de pedir e desse pedido? Até quando o autor pode modificar essa causa de pedir e esse pedido? Mais do que isso, ele pode modificar o pedido, ele ingressou com a ação pedindo só dano material. Aí ele percebeu que ele errou, que faltou alguma coisa. Ele pode mudar aquela ação para não ter que começar do zero, apresentando um novo pedido? Melhor resposta? Depende, né? Depende do momento em que se encontra a ação. Nós temos que entender, pessoal, que existem dois momentos-chave no caminho do processo. E esses dois momentos serão fundamentais para a nossa constatação de ser possível modificar o pedido ou não. Pedido ou causa de pedido. E nisso, nós estamos falando do artigo 329. Para a gente compreender isso, né, nós temos que nos lembrar que a estrutura processual ela caminha em torno de uma lógica chamada de preclusão. O que é preclusão? É a perda de uma faculdade processual, você já estudou isso. Então, ocorre preclusão quando a pessoa não pode mais se manifestar no processo. Normalmente, a preclusão que mais acontece, e de longe é mais conhecida, é a preclusão temporal, que é a impossibilidade de manifestação pela perda do prazo, pelo decurso do prazo. Quando eu perco o prazo num processo, ocorreu ali preclusão. E essa preclusão me impede de manifestar. Isso é um dos tipos de preclusão que se tem. Nós temos 3 tipos de preclusão. Existe a preclusão temporal, a preclusão lógica e a preclusão consumativa. Essa explicação é feita pela nota de rodapé 3, que está ali embaixo do seu material. Mas de uma maneira bastante simples. Preclusão temporal, a mais comum, é quando se perde o prazo, quando passa o prazo e eu não vou poder mais me manifestar. Preclusão consumativa, ela se dá quando a parte pratica efetivamente aquela conduta. Então, ela foi intimada para contestar em 15 dias. E ela contesta com 2 dias. Então, ela praticou o ato. Quando ela pratica efetivamente o ato, ocorre ali preclusão. Ela contestou com 2 dias. No dia seguinte, ela percebeu que ela deixou uma coisa de fora. Vai poder corrigir? Não, porque está precluso o direito de contestar.
ela contestou em 2 porque ela quis. Quando se pratica o ato, ocorreu preclusão consumativa, porque se consumou a prática daquele ato. E, por fim, nós temos a preclusão lógica, que é aquela que acontece diante de condutas incompatíveis. Então, um grande exemplo para a gente entender preclusão lógica é um botão que tem no ProJude. Nossa primeira aula foi mostrando o ProJude, né? E lá está escrito renunciar prazo. Você é intimado para se manifestar. Aí você vai lá e clica renunciar prazo. Quando você clica no botão renunciar prazo, você está dizendo, eu não quero me manifestar. Estou abrindo mão disso. Aí vem uma pergunta numa caixa em cima. Você tem certeza disso? Você dá OK. Pronto, lascou. No minuto seguinte, poxa, me arrependi. Posso me manifestar? Não, não tem sentido lógico. Se abriu mão, não vai se manifestar. A estrutura processual ela caminha limitada às circunstâncias de preclusão. Quando a gente pensa em modificação do pedido ou da causa de pedir, nós teremos momentos para poder, momentos em que isso não mais será admitido. Já serei derrubado, a gente já retorna no segundo momento da aula.